Ela tentava me dizer que ela era feliz assim, só que eu sabia que ela não era feliz assim. Estava simplesmente vivendo no superficial. Eu era muito grata por tudo que eu havia conquistado, mas o olho não brilhava, o coração não batia mais forte. Eu costumo falar que a minha vida começou aos 30 anos. Eu acordava feliz, eu não queria que o dia acabasse. Eu ia dormir, eu lembro que eu olhava pro teto e eu falava assim, ai, o dia acabou, não estou acreditando nisso, eu queria viver. Eu sentia que eu precisava correr atrás do tempo perdido. Eu sentia que eu tinha perdido tempo. Eu me olhava no espelho e eu amava o que refletia ali. E durante 30 anos eu vivia olhando para o espelho e chorava e ficava irritada e ficava ainda mais triste, mais depressiva. Eu nunca tinha vivido a experiência de me olhar no espelho e gostar do que eu via, sabe? Aí eu olhava com um olhar diferente, porque a vida toda era um olhar de procurar os meus defeitos. E passou a ser um olhar de gostar do que eu via, sabe? De comemorar conquistas, de valorizar onde eu tinha chegado, porque eu de fato estava muito feliz. Eu comecei a entender que ia muito além, sabe, do que eu tinha. Era o que eu era, a pessoa que tinha me transformado, era o estado de espírito. Eu comecei a viver uma fase da vida onde eu queria sair de top, barriga de fora e mini saia. Sair de casa usando um top, uma barriga de fora e uma mini saia, era pra mim um símbolo de conquista. Eu gostava de me olhar no espelho sempre antes de sair e falar, você é foda. Olha onde você chegou. E eu valorizava cada dia a minha conquista, as minhas vitórias. Para mim, o estar de top significava, obviamente, a conquista de um corpo que eu nunca tinha conquistado, mas também liberdade. Liberdade de escolher a roupa que eu queria. Liberdade de poder usar o que eu queria. Liberdade de poder ser quem eu sempre quis ser. De não ficar me escondendo, a vida inteira eu me escondia, eu queria usar roupas largas, roupa preta, roupa escura. Foi um momento de liberdade dela, que ela estava magra pela primeira vez, se sentindo desejada, se sentindo emocionalmente forte. Na infância, nunca me tiraram para dançar nas festinhas americanas do colégio. E chegar nas festas, andar e ter vários homens me olhando, vários homens me desejando, me querendo, isso fazia com que eu vivesse o que eu nunca tinha vivido. E ela teve um momento de liberdade sexual muito grande, que me preocupou muito. Acho que aquela menina que nunca foi desejada passou a ser desejada por homens. Eu assumo que eu saía de casa disposta a beijar na boca. Eu saía com essa intenção. Eu queria sim sair, ser desejada e eu aproveitei bastante. Posso dizer que eu aproveitei bastante. Eu me sentia tão poderosa que eu comecei a ter umas vontades meio loucas e eu liguei para uma amiga minha e falei, amiga, eu tô bem preocupada. Eu tô me sentindo muito poderosa, muito capaz de tudo, muito livre. Então eu chego na frente da janela, eu tenho vontade de pular para ver se eu vou voar, mas eu sei que eu não vou voar. Pensamento meio estranho, eu não tava sabendo lidar com esse pensamento nessa época. Eu lembro de uma vez que a Carol me ligou e ela veio num tom assim meio, preciso falar com a Cássia psicóloga e não a Cássia amiga. E me falou, amiga, eu tô tendo uns pensamentos assim estranhos, tô me sentindo muito poderosa. Quando eu me vejo assim numa varanda, numa janela, eu tenho vontade de me jogar, de voar, de ser livre, né? E sei lá, tô com medo, esses pensamentos são pensamentos suicidas, né? E eu falei, olha, eu não vejo dessa forma, né? Você tá vivendo uma experiência, né? Uma vida que você antes nunca viveu. Você tá bem com você mesma, você tem poder, né, por você. Você faz escolhas, você escolhe sua roupa, você escolhe o que você quer fazer, você não vive atrás da sua própria sombra como você vivia anteriormente, né? Então isso te traz um poder que você nunca teve, né? Realmente, você tá poderosa, você tá tomando as rédeas da sua vida em todas as áreas, né?
Então eu lembro dela preocupada e a gente conversou, né, sobre isso e chegamos a essa conclusão. E foi nessa época onde eu me senti a Mulher Maravilha e comecei a frequentar as melhores festas do Rio de Janeiro. Junto disso, essa vontade dentro de mim de viver, de curtir, de aparecer por ser bonita, aparecer por ser carismática, aparecer por ter um alto astral. Foi uma fase muito maneira da vida da Carol. Que era a menina que eu chegava no evento, a primeira vez que eu fui, tava cantando no palco, dançando, cheio de coreografias e tal, performática. Eu falei, porra, essa garota deve ser cantora e tal. Legal o grupo ter uma cantora, mas na verdade não, ela tava ali mesmo aparecendo, tava nessa fase dela. Eu gostava de subir no palco para cantar. E detalhe, eu não sou cantora. Ela saía todas as noites, bebia muito, e eu lembro que, diz ela por causa da bariátrica, mas ela tinha uma reação à bebida muito forte. Teve uma história que a gente estava nesse samba, aí a gente bebia muito, cara, a gente bebia muito. E era sempre o último a sair, né? Aí na hora que já tava apagando as luzes, já tava na hora de ir embora, eu tava conversando com os amigos assim, escutei, plá, caiu no chão. Falei, caraca, Carol, cara, tua amiga lá, ó, caiu no chão. Falei, que isso? Alguém bateu, deu uma banda. Aí falei, Carol, o que é isso? E segurança pode não levantar. Caí sozinha, mas eu tô bem. Aí tá bom, vai, paga aí então, depois a gente vai embora, que eu ia deixar a Carol em casa. Aí daqui a pouco, de novo, plá, caiu no meio do caminho. Falei, que isso? Carol do céu, tu vai se machucar sozinha aí. Aí passou essa segunda queda, só que o lugar, o evento acontecia no segundo andar. E a escada era bem de ferro, a escada era perigosa. Aí eu falei, não, cara, pode deixar que eu te levo no colo, né? E aí a Carol falou, de jeito nenhum, você vai me levar no colo, não sei o quê. Eu falei, o que é isso, Carol? Eu levo você, tá tranquilo. Na minha cabeça você nunca ia me aguentar. E na minha cabeça era muito tranquilo te levar, porque eu acho que talvez você tivesse ainda esse gatilho mental de do medo, que eu vivi né? a vida inteira, de ser muito gorda, né? E aí eu lembro que você falava pra mim assim, quanto você pesa? Eu falava, não vou falar quanto que eu peso. Quanto você pesa? E eu acho que a sua intenção era mostrar, tipo, eu consigo tá tranquilo, te pegar. E aí eu desci com a Carol, aqueles lances eram bastante degraus. E eu lembro que eu ficava com o pezinho, lembra? Você, eu acho que mistura de felicidade ali, com brilho. E a gente chegou lá embaixo e foi legal. Essa história foi muito maneira, porque depois você acabou me contando que foi até uma coisa assim... Eu acho que foi nesse dia que eu te né? contei que eu tinha sido gorda. Você não sabia ainda, verdade, porque não era algo... Eu não tinha ainda postado meu antes e depois. Eu não tinha nem colocado silicone nessa época ainda. E a gente viveu muitas histórias, né? A gente... Aí depois você botou o silicone, foi uma outra fase também, que foi acho que, o suprassumo da autoestima. Foi. Né? Porque realmente muda muito a como a mulher se sente e tal. E aí foi mais festa, era festa no Morro da Urca, era Copa do Mundo, era festa E no sempre Rio de Janeiro decote, inteiro. barriga de fora. Era marca. Então, esse excesso demonstra as faltas que eu tive na minha vida. E era uma sede enlouquecedora de vida. Era uma fome de viver. Ainda vivendo um pouco desse processo, eu decidi postar o meu antes e depois. E conversando com meu irmão, ele lembrou do momento e do porquê eu fiz esse post. E eu não lembrava. Eu não sei se você lembra disso, mas eu lembro que a gente tinha uma competição, quem tinha mais seguidores no Instagram. Coisa de irmão bobo, babaca. E tinha essa competição. E eu sempre ganhei dela. Hoje em dia eu tenho 200 e pouco, porque meu Instagram eu fechei, deletei um monte de gente, tô com 200 e poucas pessoas, ela tem 500 e poucas mil pessoas, então ela tem muito mais que eu. Mas naquela época, eu tinha muitos seguidores e ela tinha menos que eu. Então nessa disputa, era quem tinha mais seguidores. Então começou, eu acho que, eu não sei se você lembra disso, mas começou com uma brincadeira dela. Eu acho que ela queria ganhar seguidores, né? Aquela coisa, tipo assim, tô magra, tô me sentindo bonita, desejada, eu quero que as pessoas me vejam. Que é normal, natural, ainda mais pra uma pessoa que nunca passou por isso.
E foi muita gente entrando no meu Instagram, muita gente começando a me seguir. Eu comecei a ver que a obesidade, ela realmente destruía a vida das pessoas. Eu comecei a entender que eu precisava dividir com as pessoas o que eu tinha vivido, o que eu havia descoberto, o que tinha feito a minha vida mudar. E eu comecei a fazer uns posts sobre tudo que eu tinha estudado. E um dia, uma pessoa que me seguia, uma seguidora, me mandou uma mensagem dizendo que eu precisava dar uma palestra. Quando eu li aquela mensagem, eu de verdade pensei, gente, que louca, como que eu vou dar palestra? Baseado em quê? Eu nunca palestrei. Bom, eu descobri a Carol bem no iniciozinho do Instagram e eu tava num momento extremamente, não vou dizer depressivo, mas eu tava num momento muito delicado da minha vida. Pra mim, essa questão com o emagrecimento sempre foi muito sofrida. E um belo dia eu falei, cara, eu preciso fazer o que essa mulher fez. Só que eu não sei se por vergonha, não sei por quê. Eu não consegui chegar pra ela e falar assim, cara, eu quero ajuda, você tem como me ajudar? Eu falei, poxa, olha, cara, você já parou pra pensar que tem um monte de mulher que passa pelo mesmo problema que você já passou? E tem muita gente que gostaria de saber como chegar onde você chegou. Por que você não dá uma palestra ensinando as mulheres a emagrecer, a mudar a cabeça e tal? Ela, pô, tudo bem, não sei o quê. Ela mesmo fala, pô, doida. E eu falei, não, vambora. Ela, pô, mas... eu até tenho aqui um projeto pequenininho que me chamaram pra fazer. E eu falei, não, vambora, então vamos tocar isso pra frente, vamos fazer. Ela, pô, mas não tem espaço. Eu falei, se eu te arrumar um espaço? Aí ela, tá bom, se você me arrumar um espaço, eu consigo. Beleza. Toda vez que ela falava mas ia, eu, vinha com uma solução. E aí já não tinha mais como voltar atrás. E foi graças a ela que tudo começou. E foi graças a ela também que meu pai teve a chance de participar presencialmente de um evento meu. Um evento pequeno, e que fez com que eu me apaixonasse por poder compartilhar com as pessoas um pouco da minha experiência. E aí, quando eu vi que eu tinha gostado daquele processo e que as pessoas precisavam de mim, eu decidi fazer dar certo. Ela estava magra já, né? Ela já tinha feito a operação, voltou a engordar, emagreceu sozinha. Mas assim, a Carolina não tinha se encontrado profissionalmente. A Carolina odiava ficar na loja. Então ela falou que ia fazer curso de coach, eu lembro que era 7, 8 mil, uma coisa assim. Eu falei, cara, como o dinheiro era nosso, eu fui contra. Eu falei, não, tu não vai fazer um curso de 8 mil reais pra uma coisa que não sei se vai dar certo. Quem vai pagar pra poder te ouvir, que vai pagar pra poder saber da tua história, enfim, não vai. E ela conseguiu me convencer de fazer o curso de coach, mas pra mim ia ser mais uma coisa que ela ia fazer que não ia dar certo, que seria mais uma coisa que ela iria perder o tempo dela, nosso dinheiro, pra uma coisa que não ia dar certo. E aí eu decidi fazer um curso onde me ensinasse a estruturar o que eu tinha estudado, a criar uma metodologia. Eu queria aprender a ensinar, e eu fiz o curso. Quando eu saí do curso, eu tinha uma meta de, em um ano, atender 50 pessoas. Incrivelmente. Assim que eu terminei o curso, em 10 dias, eu tinha 48 mulheres entregando para mim as suas dores, os seus sonhos e a confiança de uma mudança, a confiança em cima de um método, a confiança em cima de uma transformação. E a confiança de que dessa vez daria certo. Então, em 10 dias, eu percebi que eu precisava escolher. Ou continuava na loja, ou eu seguia com o que eu já tinha entendido que era a minha missão de vida. Quando eu entendi que tudo que eu passei, eu precisei passar para descobrir esse caminho, eu falei, é a minha chance. Eu não posso fazer com que tudo que eu passei tenha sido em vão. Eu preciso libertar outras pessoas, eu preciso tirar delas a dor que eu senti. Porque com isso meu olho brilhava, sabe? Com isso meu coração batia mais forte, com isso eu me emocionava. E eu decidi que eu ia me dedicar muito mais a esse projeto, a essa missão. E foi quando eu embarquei de cabeça, conversei com meu irmão e eu comecei a ficar ausente das lojas. E aí, eu compartilhando tudo nas redes sociais, uma pessoa entrou em contato comigo me convidando para fazer uma palestra online, gravar uma palestra online para um produto chamado Casando na Crise. Eu lembro que na época eu compartilhei com o Cássio esse convite e o discurso dele era que eu ia dar a palestra
e ele venderia essa palestra. Só que quem ia ganhar o dinheiro da venda seria ele. Eu não ia ganhar R$1 dando a palestra. Eu lembro que o meu irmão falou assim, mas você tá com 48 pessoas atendendo, você não tem tempo pra nada. E eu falei pra ele que eu ia. Se o tema era casando na crise, eu tinha certeza que essas mulheres precisavam de muita ajuda. E eu fui. E eu lembro de ver a Carol dando aquela entrevista, né, pro meu projeto Casando na Crise. E eu não sou da área de emagrecimento, da área de saúde. E quando eu escutei ela falando sobre a mentalidade, que não se trata de dieta e de exercício, meu Deus, eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso. Cara, essa mulher tem uma voz diferente, ela tem um resultado único, né? 75 quilos, é muito expressivo. E eu vi uma grande oportunidade de escalar isso na internet, de colocar isso na internet, afinal eu trabalhava com isso. E foi ali que começou a minha jornada em busca de Carol Ferreira. Eu fiquei exatos 30 dias perturbando a Carol. Todos os dias eu mandava uma mensagem no WhatsApp, eu mandava um áudio, aí ela não escutava meu áudio. Aí eu botava o dedinho pra cima, escuta o meu áudio, mandava o áudio. Eu até brinco com o Jorge. Ainda bem, Jorge, que tu não chegou naquele momento. Deus faz tudo no tempo certo. Porque imagina, ia arrumar um caô, né? E no cansaço eu ganhei a Carol, ela decidiu fazer uma reunião comigo numa quinta-feira, 11 da noite, pra ver se eu desistia, mas eu não desisti. E nessa reunião a gente estava conversando e eu percebi que a questão de escalar a sua voz na internet, aumentar o que está sendo feito, não brilhava os olhos dela. Mas quando a gente falou sobre você vai ter turmas online e ajudar muitas mulheres ao mesmo tempo, ali eu entendi que o propósito dela era diferente de escalar um produto na internet, mas era ajudar mulheres. E depois de muita insistência dele, eu decidi que era a chance de alcançar milhares de mulheres. E aí eu trouxe o Boris para estar comigo, meu sócio, hoje somos sócios, eu, Carol e Boris, fundadores do Instituto Carol Ferreira. Eu decidi que eu não ia deixar mulheres sofrerem as consequências que eu vivo hoje. Depois da bariátrica, eu preciso diariamente tomar dezenas de vitaminas. Eu preciso repor tudo aquilo que meu organismo não absorve mais. Eu preciso, 2 vezes ao ano, ir em clínicas de quimioterapia fazer 6 sessões de ferro na veia, porque eu ganhei de presente uma anemia crônica. E como se não bastasse só tomar remédios, como se não bastasse só ir a clínicas tomar bolsas de ferro, a bariátrica também trouxe outra marca para minha vida. Em 2019, novembro de 2019, eu engravidei. E com 7 semanas de gestação, eu precisei tomar ferro na veia. E é contraindicado você tomar ferro na veia, fazer ferro endovenoso no primeiro trimestre de gravidez. E foi prescrito para mim 6 bolsas de ferro. Resultado, o coração do bebê parou. Eu perdi o bebê. Então a bariátrica ela trouxe para minha vida marcas que nunca mais vão sair de mim. E nós lançamos nosso primeiro curso. E foi o único curso que meu pai conseguiu assistir. Eu lembro que eu sentei com ele na cama da minha casa, no meu quarto, e comecei a mostrar para ele os depoimentos das pessoas que fizeram o curso. E ele compartilhou comigo uma preocupação que ele tinha, que ele sempre pedia para o meu irmão que o meu irmão nunca me deixasse sozinha o dia que ele morresse. Tava no quarto dele, eu acho. Mas estava sozinho e ele, em algum ponto da casa dele, e ele comentou, ele falou assim, filho, eu queria te pedir uma coisa. Eu queria te pedir que você nunca abandone a sua irmã. Aí eu falei, não tem a menor chance. Ele falou assim, não, eu digo no sentido de não deixar ela sozinha nunca, porque eu tenho medo dela não se encontrar. Mas eu achei aquilo marcou pra mim, porque eu achei aquilo forte. Quando ele viu os depoimentos, ele falou que ele sentia que ele já poderia morrer em paz. E aí eu lembro que ela lançou o curso, o primeiro curso dela, ela fez o curso de coach, se formou em coach, lançou o curso dela, estourou o curso dela. E eu lembro que foi pouco antes do meu pai morrer. E eu lembro que ele chegou pra ela e falou, agora eu posso morrer em paz, porque eu acho que você se encontrou. E que ele foi muito, muito forte. E inacreditavelmente, meu pai morreu depois de 2 meses desse dia. Tinha acabado uma turma. Ele conseguiu ir em paz, vendo que a filha dele tinha conquistado
o corpo que ela sempre sonhou e que tinha conseguido fazer com que a história dela fosse um caminho para outras mulheres. Eu lembro quando isso aconteceu, a primeira coisa que eu lembrei foi que ele cantava uma música pra mim, que era da Beth Carvalho, que é assim a música. Ô coisinha tão bonitinha do pai. Ele cantava Ô gordinha tão bonitinha do pai. E eu lembro que quando isso aconteceu, na minha cabeça só vinha essa música. E isso despertava em mim um sentimento de que se eu voltasse a ser uma gordinha, eu estaria mais próxima dele. Eu falei, agora ferrou. Ferrou por quê? A chance de eu sabotar meu emagrecimento para ser a gordinha tão bonitinha do pai era muito grande.